EQM, experiência de quase morte. Você conhece este tema? Você já leu sobre EQM, experiência de quase morte? É sobre isso que vamos aprofundar hoje no nosso encontro. Pode ser em um momento em que tudo dá certo e tudo está claro para você. Pode ser quando nada funciona e está tudo confuso para você. É quando algo desperta dentro de você e você percebe que as coisas da vida são a vida das coisas que habitam você e fazem um novo sentido, e você tem um novo olhar para as coisas da vida. Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Coisas da Vida. Você já sabe, o Coisas da Vida é um espaço para você colocar as suas ideias, suas perguntas, dar as suas sugestões. E é interessante porque quanto mais você participa, mais você ajuda o canal a crescer, e no momento em que você interage, você também está levando para outras pessoas reflexões e assuntos que podem, não é exagero, que podem mudar muitas vidas. Meu nome é Aloísio Alves e é uma grande alegria receber você aqui no Coisas da Vida. Então, se você não se inscreveu no canal, coloca o dedo aí, se inscreva, toque o sininho para você ser notificada e notificado dos próximos episódios. Olha só, eu posso imaginar que quando nós trazemos aí um tema ligado à EQM, à experiência de quase morte, ou qualquer assunto que tenha uma relação com a morte, geralmente pode causar algum tipo de constrangimento em alguns, medo em outros e as mais diversas reações em uma infinidade de pessoas. Eu já pude falar com você aqui no canal sobre a minha EQM, a minha experiência de quase morte, quando eu tinha 18 anos. Depois você procura esse vídeo aqui no canal, assista e você vai compreender. E hoje eu quero dizer para você o que eu aprendi com a minha experiência de quase morte. Então, eu preciso lembrar para você que a morte, ao longo da história, ela tem passado por visões, interpretações, maneiras de ser vista e estudada, maneiras diferentes. Tudo passa por muitas mudanças. Entretanto, mesmo tendo já tantos conhecimentos, a humanidade ainda tem muitos questionamentos a respeito do que é, como acontece, a questão aí desse fenômeno da morte, porque tudo isso está envolvido com as mais diversas místicas, as mais diversas crenças. Portanto, o tema da morte é sempre um tema desafiador e este tema pode ser abordado dos mais diversos pontos de vista. Mas o que eu quero hoje trabalhar aqui neste encontro com você, o que eu quero compartilhar é a minha vivência e a minha experiência. Eu não estou aqui para trazer respostas prontas e nem convencer você de nada. Fique tranquila e tranquilo quanto a isso. Eu quero dizer para você o que eu aprendi tendo vivido aquela experiência de quase morte quando eu tinha meus 18 anos. E aquela experiência, ela ainda continua reverberando em minha vida todos os dias, como algo muito positivo, como algo que me faz olhar para a vida como se fosse uma criança.
Muitas vezes eu observo a vida, o acontecimento do dia a dia, por mais comum que seja, observar um inseto, uma flor, as várias mudanças do clima, a maneira como a natureza ela funciona, eu olho para tudo isso como uma criança encantada. Tanto é que nos atendimentos que eu faço às pessoas, eu convido todas elas para que se encantem com a vida, que se encantem com o momento presente, porque a verdade é que muitos de nós, devido aos vários problemas que nós enfrentamos na vida, decepções, enfim, não vou falar nisso aqui hoje, né? Às vezes isso tudo leva você para um caminho de desencantamento com tudo. E eu falo para você uma coisa, desde que eu vivenciei aquela experiência de quase morte, nossa, tudo isso para mim, esse entusiasmo se tornou algo muito natural. E eu separei aqui alguns aprendizados muito objetivos que eu tive com esta experiência de quase morte para compartilhar com você. Eu espero que faça bem e novamente eu digo, faça seus comentários, compartilhe, mande perguntas, porque é nesta interação é que nós podemos crescer no aprendizado sobre a existência humana. Então eu quero compartilhar com você alguns aprendizados. É uma experiência pessoal, portanto, quero deixar isso repetido e muito claro. Não estou aqui para trazer respostas prontas para você, não. Apenas dizer do que eu aprendi e como tudo isso tem feito um bem enorme para mim. Combinado? O primeiro aprendizado que eu devo compartilhar com você é o seguinte: eu aprendi a olhar com mais serenidade, com mais tranquilidade para a vida e para a morte. Portanto, muitas coisas que antes me tiravam do sério, a partir do momento em que eu vivi aquela experiência da EQM, eu passei a viver de uma maneira diferente. Um item muito importante que eu deixei aqui, que eu não quero esquecer de forma nenhuma, é o seguinte: eu passei a vivenciar mais paz e mais serenidade. E isso tem me ajudado muito a olhar para os desafios que eu já enfrentei, que eu enfrento na vida, e tem feito um bem muito grande também, porque isso, essa paz, essa tranquilidade, me ajuda a atender as pessoas também e provocar nelas, de alguma maneira, um olhar mais sereno para a vida. E tudo isso foi a partir lá da minha experiência de quase morte. Novamente, para você que está chegando agora aqui na nossa conversa, eu quero dizer que você pode procurar o meu vídeo aqui no canal, em que eu conto detalhadamente como que foi a minha experiência de quase morte. Hoje eu estou compartilhando o que eu aprendi e eu deixei alguns itens importantes, que eu considero importantes, para trazer aqui para esse diálogo. Um ponto muito importante é que eu aprendi que a vida não é só isso, ou seja, eu aprendi que existe um sentido maior. Existe um sentido maior para tudo isso que nós atravessamos aqui. E é óbvio, isso virou uma filosofia de vida para mim. Ou seja, sabendo, como eu sei por ter experimentado, que a vida é mais do que tudo isso que nós enfrentamos no dia a dia, eu descobri aí um sentido maior para a minha própria existência e a existência de todos os seres. E isso é muito libertador. Me faz viver um dia a dia simples, tranquilo, sem afetação e, claro, como eu já disse antes, com muita paz e muita tranquilidade. Eu penso que isso é um aprendizado muito desejável, não é? Para todos nós. Um item que eu deixei aqui que eu não gostaria de esquecer é que deu para aprender, foi possível aprender esta
um pouco mais sobre esta conexão entre o cérebro e a mente, porque existe muita confusão nessas questões, o que é o cérebro, o que é a mente, né? Até que ponto é a mente que percebe, que age, até que ponto é o cérebro. Então eu pude aprender muito sobre isso na minha própria vivência. E claro, a mente para mim, a mente ela não está em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo ela está ocupando ou presente em vários locais e situações, né? A própria consciência. Mas a mente é uma coisa, o cérebro é outra, e isso eu aprendi na minha experiência de quase morte. Também eu percebi uma realidade transcendente. No momento em que eu vivi aquela experiência, eu pude perceber que esta realidade ela é transcendente, ela abarca outros níveis existenciais. E aí eu repito para você, isso, pessoal, é algo que precisa de alguma maneira ser visto sob a minha ótica. Não quer dizer que outra pessoa que passou pela mesma experiência ela vá ter os mesmos aprendizados. Mas de uma coisa eu tenho certeza, para mim eu passei a compreender que a vida ela é transcendente, a realidade ela é transcendente. E algo que ficou muito claro para mim é que no momento da morte a consciência se separa do corpo, porque no momento que eu estava ali morto, eu pude ver tudo o que acontecia, porque a minha consciência estava, ou aquela consciência estava separada do corpo. Então isso é algo que abre caminho para nós refletirmos, para nós estudarmos e olharmos para a nossa existência aqui no mundo de uma maneira diferenciada, no mínimo com uma curiosidade mais qualificada, porque de fato a consciência ela se separa do corpo. Em algum momento isso acontece e eu aprendi isso ao viver a minha experiência de quase morte. Também a EQM para mim, o que ela é? Ela é um campo de estudo. Isso eu aprendi a partir da minha vivência ali. Tanto é que boa parte dos meus estudos é um estudo longo, silencioso, que eu estou falando nele nos últimos tempos, antes não falava, e ele é algo muito minucioso. E ele envolve várias áreas do conhecimento. Atualmente eu resolvi, já estou aí há quase 2 anos, 1 ano e meio mais precisamente, fazendo um novo bacharelado, desta vez nas ciências biológicas, exatamente para eu ter alguns aportes, alguns conhecimentos para somar com outros que eu já tenho de outras áreas da ciência. Então é uma pesquisa, é um estudo o tempo todo. E esse estímulo, esse aprendizado eu recebi no momento ou depois do momento em que eu vivi a minha experiência de quase morte. E aí, está gostando dessa conversa aqui? Dá um like, dá um joinha, porque isso dá também uma sinalização para que outras pessoas possam acessar este conteúdo e também fazerem suas próprias reflexões. Então não economiza não. Se você está gostando da conversa, dá um like, dá um joinha aí. Um outro item que eu anotei aqui para não me esquecer é o seguinte, é que existe um cuidado conosco. E este cuidado você pode dar o nome que você quiser, mas existe um cuidado com todos os seres. E eu senti isso durante a minha experiência de quase morte. E esse cuidado é um cuidado sutil, delicado, porém muito real. Então nós não somos, isso é um aprendizado que eu tive, nós não somos seres soltos por aí. Existe um cuidado
Eu diria um cuidado amoroso, afetuoso conosco. E isso faz toda a diferença para mim. E eu só percebi isso depois da minha experiência de quase morte. E antes de terminar, eu quero que você também se sinta motivado a comentar aqui nessa área própria sobre as suas experiências também, seus aprendizados, mesmo que você não tenha tido uma experiência de quase morte, mas as leituras que você anda fazendo, os relatos que você já ouviu, coloca isso aí na área de comentários, isso é muito bom. E por último, eu deixei aqui para não esquecer algo que é fundamental, um dos maiores aprendizados e um dos mais importantes que eu tive na minha experiência de quase morte foi o aprendizado do amor. Então, amar, não importa como você compreenda esse verbo, esta ação, mas eu tenho aprendido desde então a exercitar o amor. Eu digo para você, não tenho conseguido muitos progressos, não, devido às minhas imperfeições, às minhas dificuldades. Mas eu digo para você, vibrar no amor, estar conectado com o amar todos os seres, foi e é e será para mim o grande aprendizado que eu tive com a minha experiência de quase morte. E de fato, nós precisamos olhar com mais atenção para a vida, para essa teia da vida, para isso que as pessoas chamam de o mistério da vida e que para mim é a magia da vida, olhar para a vida como criança encantada. Este foi assim um conjunto de aprendizados que eu consegui resumir para você aqui e eu espero que tenha feito bem para você. E eu desejo que esta minha experiência de quase morte, que eu relatei em outro vídeo e que hoje estou comentando os aprendizados que eu tive, isso tudo possa ser para você um estímulo, uma motivação para você jamais ficar contente com uma experiência de quase vida, mas que você viva a vida plenamente. Um grande abraço do Aloysio Alves e até o próximo Coisas da Vida.